Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as Se notificações. o Corinthians jogar do jeito que jogou contra o Flamengo e do jeito que jogou contra o Juventude, Vai complicar. o jogo é osso. Então. Aí o é rendimento osso. recente. Ó, vamos começar a destrinchar a rodada falando de Botafogo e Corinthians, né? A gente fez uma pergunta aqui pra você no começo. Vai no Threads. O Pascoal adorou que ele descobriu Não, que esse existe negócio de o não, Threads hoje. tô simpático. Hashtag SPNFCBR. Quem vai acabar na liderança do Campeonato Brasileiro? Vai ser o Botafogo, o Fortaleza ou o Palmeiras? O Palmeiras pode chegar pelo saldo de gols. Se vencer o Criciúma, talvez seja o jogo mais simples, né? Pensando em enfrentamento. O Pascoal regalou o olho. Acho que simples não tem nenhum. Não, mas vai jogar em casa A gente contra o adversário mais sim, fraco. Tem que entender Peraí, daqui a pouco a gente tem debate que entender isso. as necessidades também do outro, do adversário. Pela tabela é o do Botafogo. Daqui a pouco a gente debate isso. Primeiro vamos falar de Botafogo o e adversário Corinthians. teoricamente mais simples, pela tabela. Ah, mas e o entorno? Mas e a Exatamente, chegada dos exatamente. reforços? É E a classificação? E tudo isso? Como é Tem que uma fica coisa esse que eu Botafogo e Corinthians? Só para deixar. Se o Corinthians jogar do jeito que jogou contra o Flamengo e do jeito que jogou contra o Juventude, Vai complicar. o jogo é osso. Então, Aí o é rendimento osso. recente do Corinthians, eu acho que muda um pouco isso. A impressão que dá é que a vibe mudou no Corinthians, né? Com o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Juventude, chegada do Depay, tudo isso que aconteceu, deu uma mudada no astral, né? Então, assim, até falei isso ontem no Sport Center, o Corinthians está vivendo agora talvez a primeira e única oportunidade sólida de engatar um momento bom na temporada. Não sei se vai ser capaz disso, né, para se salvar de rebaixamento, etc. e tal, até porque o compromisso é o pior possível na rodada. Não existe nada pior no futebol brasileiro atualmente do que você enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas o Corinthians vai no seu melhor momento, não sei se da temporada ou dos últimos meses, seguramente dos últimos meses. E isso aumenta um pouco o nível de equilíbrio da partida. Mas a gente olha para os desfalques que o Corinthians tem, eles são muito grandes também, muito grandes, especialmente no setor defensivo. Félix Torres, Charles, Kaká, Yuri Alberto. e o né, Yuri assim, Alberto. Dois deles são desfalques inadmissíveis. Assim. O Yuri Alberto e o Kaká, é inadmissível que eles sejam desfalques, porque a expulsão que o Yuri Alberto conseguiu cavar para si no jogo contra o Flamengo, o time estava ganhando o jogo. Minutos finais da partida, ele dá um carrinho totalmente desnecessário na lateral do campo, quase nos acréscimos, é expulso, corretamente expulso, da sua expulsão vira uma treta no gramado. E expulsa o Kaká. E o Kaká, de maneira brilhante. Se o treinador é outro, pai. Pois é. Hein? Seu isso. mano. Pois é. Não ia jogar. Ia ter aquela frase de novo. É isso. O Kaká brilhantemente vai lá e cata o Alcaraz pelo pescoço, sai trocando empurrão com o Alcaraz. E aí, o Félix expulso na estreia. E o Félix já tinha tomado o terceiro amarelo. O Kaká também fica fora. O Yuri Alberto também fica fora. O Charles também está fora. O Corinthians não vai ter o Memphis, né? Ele não vai estrear contra o Botafogo. Então, assim, se o Ramon Dias continuar optando pelo sistema que melhor funciona para esse elenco, que é com 3 zagueiros, quem ele tem é o Ramalho, o André, que é um espetacular jogador, contratação muito boa do Corinthians, mas o Gustavo Henrique, que é um zagueiro lento para jogar em 3, e o Caetano, que não inspira confiança. Esses 3 para marcar Savarino, Igor Jesus. Então, diante disso, Luiz não é Henrique. melhor ele modificar esse sistema? Por que não bota o Ranieri? Seria se ele tivesse o Charles para jogar. Aí ele podia fazer uma linha de... ou fazia a linha de 4 e botava 3 volantes. Ranieri, Martínez, né, o José Martínez e o Charles. Mas ele também não tem o Charles. Ele tem o Rian. Daí vou botar o Rian vai jogar. O Rian tem que jogar. Não tem como, o Rian é volante. Depende. Se ele jogar com Caetano, Gustavo Henrique e André Ramalho, aí vai Ranieri, Martínez e volante. Aí já ajuda. Né? O Martínez ajuda, porque Agora, o Martínez é bom jogador. Se for essa linha Ele defensiva... tem que jogar com linha de 5 daí. Pois é. Então, até porque... Luiz Henrique... Então, lado esquerdo seria o Caetano como zagueiro pela esquerda, o Bidu como ala pela esquerda, não marcam bem nenhum dos dois, para parar o Luiz Henrique. Né? Então, acho que pelos desfalques, o Botafogo, e pelo momento, o Botafogo é bastante favorito para o jogo de amanhã. Sim, claro Quem que vai marcar existe Luiz um Henrique? favorito. Se for 3 zagueiros com Caetano, é Caetano como zagueiro e o Bidu de ala. Se for linha de 4, é o Bidu de lateral. Só que a gente parte do princípio que se o Bidu for ala, quando tiver retomada de bola, ele não vai conseguir estar na posição para marcar o Luiz Henrique. Pois é. Aí o que vai acontecer? O zagueiro vai ter que sair para uma zona que o zagueiro não gosta, que é sair ali para a zona lateral. E o Luiz Henrique com espaço, com drible e espaçando a linha de 3, aumentando o espaço da cobertura, é difícil. Agora, se o Corinthians vai ter que jogar com um apetite muito semelhante, se não até maior, do que jogou contra o Flamengo. Maior, eu diria.
pelo jogo ser fora de casa. Só que vai pegar um adversário, o Flamengo e Botafogo jogam com estilos diferentes. O Flamengo é o time da posse de bola, da transição com velocidade, porque tem jogadores... O time do Botafogo, primeiro, é um time no confronto físico. Sim. Eu não vejo nenhum jogo do Botafogo sem que os zagueiros os zagueiros vão primeiro no corpo do adversário e depois primeiro eles seguram o adversário no corpo. O jogo do Corinthians foi desgastante. Aqui, ó, na caixa, muito o cara vem, desgastante. Encaixa o cara aqui, Botafogo para virar, né? você não sai. Muito Eu não desgastante. estou falando em deslealdade. Não. Eu estou falando em poder de marcação. É isso. Jogo físico. Eles usam o imposição posicionamento física. do corpo para ganhar a bola. Isso, eu não tô é falando agressão, não é em falta. violência, porque eles não são violentos, mas eles são duros. Sim. Na teoria, né, Pascoal? Os cavalinhos do Botafogo estão tudo na cocheira, descansando, se alimentando, Tudo prontinho. tomando massagem. E o do Corinthians teve uma batalha contra o Juventude. O Corinthians sai de um jogo que foi vencer aos... quanto? 60 e quanto? 57. Não, 51. 51. Eram 7 de acréscimo. Então, o primeiro tempo foram 10, mas ele foi estendendo, né? Só para aquele negócio de ver no VAR, ele levou uma eternidade. Então, o Corinthians vai pegar um adversário muito físico. O Corinthians não tem jogadores... Tantos jogadores para esse porte. Se jogarem o Martínez e o Ranieri de volante, aí já começa a ficar mas legal. aí eu acho que é o jogo para você parar o Botafogo e se tiver uma oportunidade você aproveitar. O Corinthians não pode tentar jogar de igual para igual com o Botafogo. Sabe? Às vezes eu gosto de se perguntar. Quem que vai jogar de centroavante? No Botafogo? Não, no A Corinthians. tendência é que a dupla seja Thales Magno e Romero. Ah, não, tava pensando. O Hector viajou. O Hector está recuperado, E viajou. o Carrijo viajou também, não é centroavante, mas é mas acho que até por ser um jogo onde fatalmente o Corinthians vai explorar mais o contra-ataque do que propriamente se impor, vai ser um ataque de velocidade. Acho que se o Yuri tivesse, o Yuri jogaria. Mas Romero e Thales Magno como dupla. E o Botafogo não tem o Gregory, deve jogar o Danilo Barbosa. Sim. E pode ter a estreia dos dois laterais, que são laterais, assim, o Vitinho, lateral de muita projeção, mais do que o Matheus Ponte. O Alex Telles. E o Alex Telles, O Vitinho mais do que o chora pra Marçal. atacar. O Zup, e querendo ou não, o Corinthians, o Botafogo descansou. Sim. O Corinthians veio de um jogo muito desgastante contra o Juventude, gol aos 51. Aí tem um jogo dificílimo contra o Botafogo no Rio, que é um dos piores adversários. Depois ele vai aonde? Viaja para Fortaleza. Ah, depois tem Sul-Americano. Então, cara, ainda, né? esse... E assim, mas se tu for ver em Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. O foco total no ser Campeonato brasileiro. Mas Brasileiro. aí não foi o que o Ramon Dias falou que aquele jogo do Flamengo era decisão, certo? Final. Sim. Mas na verdade, Era uma não, final. o jogo do Flamengo era decisão. Esse também é. O jogo do Juventude foi decisão. O jogo do Botafogo é decisão. O jogo do Fortaleza jogo é do decisão. Fortaleza é decisão. Depois, quando voltar de jogar com Fortaleza, No Brasileirão. aí tem a estreia de Memphis Contra o Atlético Goianiense. contra o Atlético Que é Goianiense. outra decisão. Porque aí é um jogo de confronto direto. Sim. O Corinthians, daqui até o fim do campeonato, não importa contra quem, são 13 decisões. O Corinthians você tem que fazer pega- 5 vitórias e 5 empates. Dentro de uma matemática simples. Simples. Aí perde 3. É? São 13 jogos que faltam. Isso. Se ganhar 5 e empatar 5, perde 3. O Corinthians tem que fazer essa matemática. Um empate contra Ele o tem Botafogo. quanto? Ele tem 5 vitórias 5 agora. vitórias com 25. 5 vitórias com 25. Tem que fazer 5 em proporção- 13, em 12. Em 5 13. Tem que dobrar o... Você tem, em tese, Cara, mas a uma matemática... derrota contra o Botafogo, ela tem que estar na conta. O Botafogo é o líder do campeonato, Mas, o pois é, Botafogo Dani. tem um Não, elenco não. vasto, o Botafogo está Tu diz descansado, em termos perder para o Tu Botafogo... diz em termos de lógica e futebol. É lógico. Sim, mas se tu for levar a lógica de futebol, o Corinthians cai. Porque é normal também perder de repente pro Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras. Olha só, Não, peraí, a gente está Palmeiras e falando, São Paulo. falando do líder do campeonato, São do time 13 que está sobrando Peraí, na mas bola. São 13 jogos, né? No São 13 atual jogos. estágio, 13 isso já jogos. não importa mais. São O 13 Corinthians jogos. O ganhar. Pascoal disse que tem que perder só 3. É natural no futebol brasileiro, em 3 jogos, tu perder mais do que 3. Sim. Não, isso eu concordo. Mas o que eu digo é assim, de todos os adversários Eu que ainda entendo perfeitamente, vão mas ser... dentro Mas da situação que o Corinthians se o se Corinthians for colocou, pelo natural, já parece não que tá- importa mais contra quem é. Não, tudo bem, gente. Só É que esse jogo eu Tem que pensaria somar. dos 13. Não, isso tem que somar. Entendeu? Porque olha aqui, ó. E São Paulo, depois John ele pega no São gol, Paulo, ele pega Palmeiras. Vitinho e Matheus Ponte como opção. Sim. Bastos ou Adrielson, podendo voltar Bastos, para o time do Botafogo. Aí tem Barbosa, Alex Telles ou Marçal. Danilo Barbosa, tem o Alan também como opção. Gregory, que Tá fora, o vai Zuba jogar o falou Marlon que tá Freitas. fora, deve jogar o Marlon Freitas. Que também a redenção dele já veio há muito tempo. Sim. E aí os quartos da frente, o Almada, beleza, não é na frente, né, no meio ainda, mas assim, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Pra Igor mim, o Jesus. Botafogo é muito favorito. Cara, e o Botafogo tá Pra mim, sobrando. Pra mim, o Botafogo Por isso termina que eu como acho líder que dessa o rodada. empate não é ruim.
Não é, claro. empatar que o não jogo eu não vejo como Na ruim. matemática é. O Corinthians tem 10 empates. Mas, Zupac, esse é um jogo que você tem que levar em consideração, que é o líder do campeonato. Tem que fazer Eu que nem entendo. o Cuca fazia isso. O Cuca levava a gente pro quadrinho, pra sala e botava lá os jogos. Aí botava. Esse aqui, pá. São, nas contas do Pascoal, 5 vitórias. Mas ele que falava ou ele pedia pra opinar? Aí ele pedia pra opinar, só que se tu falasse ao contrário, ele falava, não. Esse dia choveu, nós dormimos mal, tem foguetão, nós perdemos. Então tá bom. Aí chegava, incrivelmente, sempre chegava no número que ele queria. Aí, são 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, né? Eu concordo com o Zupa. O empate nessa matemática do Pascoal contra o Botafogo, Tá lindo. sendo um dos empates, É um dos 5. ok? Só que tem que garantir as 5 vitórias. Então, ali. porque o problema é garantir as porque 5 pra pra mim, ganhar. na lógica, seria uma das 3 derrotas. Sim. É isso E que eu tô sendo uma falando. das 3 derrotas, só faltariam 2. Sim. Então, quer dizer, O empate eu acho O um mais empate difícil lindo, é achar os lindo, 5 pra lindo. ganhar. Esse é o mais difícil. Ah. Achar 5 vitórias. Olhar a Achar tabela e 5 falar, vitórias. esse isso é. O Atlético Não, mas, Goianiense em em casa, casa, a vamos estreia do ver, Depay é na vitória. teoria, sim. E tem jogos também que Fabrício, me ajuda aqui. que são mais Jogos importantes, em- né? jogos Ih, em Ganhar do apelou- Atlético peraí, que Goianiense. ele apelou se tiver para que escolher, Fabrício Zupa, Rafael. ganhar do Botafogo ou do Atlético Goianiense. Se tiver que escolher, ganhar do Atlético Goianiense. Claro. É que não pode escolher um ou outro, né? Porque se escolher um ou outro dos 13, cai. É isso que a gente está O falando. Corinthians tem 7 jogos em casa. Perfeito? Perfeito. Você quer que eu abra aqui e veja quais Começa são? com Atlético Goianiense. Certo. Dá pra ganhar? Tem. Deveria Tem dar, que né? ganhar. Atlético Paranaense. Tem que ganhar. Vai ganhar também. Internacional. Então, Já aí- tá osso. É isso. O próximo depois Empate. é Palmeiras? Palmeiras. Difícil. O Corinthians É? só ganhou um jogo do Abel. Botamos 2 vitórias e um Pois empate. bem, Bahia em casa. Tá falando só No dos jogos passado, em o Bahia casa, é tocou isso? 5 no Corinthians em casa. Então. E Cruzeiro. Última é. Última é. rodada. A última é Grêmio lá, né? O último jogo. Penúltima rodada. Os últimos jogos do Corinthians em casa. E o último jogo é contra o Grêmio fora. Nem quero lembrar, Então é porque isso. isso já marcou queda do Corinthians. Então não Porque quero lembrar. A gente sobre fala isso aí. 13 jogos, 5 empates, 5 vitórias e 3 derrotas, né? Mas, Eles querem achar as cara, vitórias, os 2 é últimos isso? jogos, se tu chegar precisando... É um desespero. Você sabe como é que é. É um E o desespero. último é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Atlético Goianiense, Furacão. O Cuiabá fora não é um absurdo. É, mas o Corinthians não ganhou do Cuiabá em casa. Mas o Cuiabá não ganha em casa. Cuiabá- Então, Cuiabá- não, a questão não é o que Então, pois é, já achei 3 vitórias aí, ó. 3 vitórias e um empate. O empate com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, assim, Tu achou com três? Ó, todo Dani. respeito ao que o Corinthians tem de crescimento, mostrou nos últimos jogos, não é um demérito ao Corinthians, é um mérito ao Botafogo. O Botafogo está sobrando no futebol E nós não estamos brasileiro. dizendo que o Botafogo vai ganhar. Nós estamos dizendo que a avaliação, a análise leva a crer que o Botafogo é favorito, mas que vai pro jogo. ganhar. se Agora, vai o ganhar. Corinthians, numa sequência, teria que repetir 3 brilhantes jogos. O Corinthians tem que repetir 3 jogos brilhantes. Eu entendi que o Juventude foi até melhor do que o jogo contra o Flamengo. Olha aí, Pascoal. Aproveitamento do Botafogo como mandante, do Corinthians como visitante. Mas é mais ou menos isso mesmo. Na minha 78 visão, a probabilidade do resultado é beira isso. E acho que assim, mais até do que ficar fazendo conta de qual jogo é pra ganhar, qual jogo é pra empatar, o Corinthians tem que focar no desempenho. Porque se o Corinthians daqui até o fim do campeonato for próximo com o que a gente viu nas últimas semanas, a chance de o Corinthians ganhar os 5 jogos ela aumenta. A questão é o rendimento. Então, se o Corinthians continuar sendo um time mais sólido, se o Memphis estrear e trouxer o que se espera que ele traga no ataque, o Corinthians vai Tem ter estreia, condição não, de contra ganhar o esses 5 Botafogo, jogos. O Carrijo vai ficar pelo menos no banco, né? Tem os jogadores que já estrearam e podem voltar, o José Martínez e o Hernandes, que também viajaram. O Memphis Não, o Depay Martínez, ainda não. Na minha visão, o Martínez tem que Depay jogar ainda com o não. Ranieri ali na frente da cabeça. E ali faria, Eu não e sei avisar. se os três E já dá zagueiros logo vão o bem. aviso pros dois. Se passar da linha do meio campo, eu vou tirar. Dito isso, Oswaldo Pascoal, E lá vem ela. A senhora que está perguntando o quê, minha senhora? Não, eles podem até não saber. Você não saber? Dito isso, Oswaldo Pascoal. 1-1. Ó, meteu 1-1, botou o empate do Corinthians na conta. 1-1 para o Corinthians, é isso? Para o Corinthians. Uma larga vantagem. Zupa, 2-0 Botafogo. 2-0? Meu resultado. E aí? 3-1 Botafogo. Eu acho que é 2-1 Botafogo, vai. Eu acho que o Botafogo vence esse jogo, mas eu acho que o Corinthians vai dar uma dificultada. Só lembrando, na se vontade. o Alex Telles estrear,
E a expectativa é essa? Eles ganham um jogador com enorme potencial de bola parada. Não, eles só estão ganhando. Na falta lateral, na falta frontal, bater pênalti é com ele. Foi artilheiro no Campeonato Português batendo pênaltis. Então, esse é um jogador que tem que ser cuidado, tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele é bom jogador. Jogador Copa do Mundo, né, gente? Jogou pela última Copa do Mundo, jogando na lateral esquerda. Os dois laterais da seleção brasileira na última Copa voltaram agora, o Alexandre e o Alexandre. Ô, Dani, só pra explicar, né? Porque de repente o cara ligou a TV agora, 3-1. O meu palpite, o meu chute é baseado no quê? No desgaste do Corinthians nos jogos, na questão que o Pascoal falou da parte física do time do Botafogo, que é muito forte e ficou, entre aspas, descansando, e nos desfalques que o Corinthians tem. Então, assim, se a gente analisar vários aspectos, óbvio que o futebol não é uma ciência exata. Pode ter vários aspectos que, entre aspas, ou teoricamente, prejudiquem o Corinthians e 3 que favoreçam ao Botafogo. E, no fim das contas, o resultado não dá. Mas a minha opinião se baseia muito nisso, na questão dos desfalques e do desgaste que o Corinthians vem tendo. E já tem jogo contra o Fortaleza também fora. O Memphis também não viaja para Fortaleza. A gente tem que trazer... Não viaja. A gente tem que trazer o Praz aqui mais vezes, para ele justificar todos os placares que ele vai ter que dar aqui nesse programa, que aí ele tá lascado. Olha aqui, o negócio é o seguinte... Tem alguns pontuais, principalmente quando é contra o Corinthians, eu tenho que justificar. É justo. Tem um outro time que era bom você justificar também. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações.